Olá pessoal, meu nome é Haroldo, sou aluno de Ciências da Computação da UFAL Arapiraca e vou falar agora sobre uma estrutura de dados clássica para a resolução de um problema clássico. Essa estrutura é a pilha e o problema é o balanceamento de delimitadores em uma expressão. Essa estrutura é do tipo LIFO, Last In First Out. O último elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. Então todas as operações que a gente vai fazer são no topo da pilha. Os pushes e pops, inserções e remoções, sempre no topo da pilha. E aqui eu vou mostrar como essas operações acontecem dentro da pilha. Eu coloquei a pilha na vertical para ficar até mais intuitivo, para a gente visualizar, para ver como é esse empilhamento e desempilhamento de elementos. Para fazer a verificação dessa expressão, a gente vai ter que usar algum laço de repetição para percorrer toda essa expressão. Sempre que a gente encontrar algum delimitador, seja parêntese, colchete ou chave, a gente faz alguma operação na nossa pilha, seja pop ou push, remoção ou inserção. Aí a gente começa aqui, pronto, a gente lê a chave. Então a gente vai fazer um push dessa chave na nossa pilha, a gente vai adicionar essa chave na nossa pilha. Aí o próximo elemento que a gente lê é um colchete de abertura. A gente faz a inserção desse colchete. Aí a gente começa a ler operadores e operandos. A gente não faz nada, a gente faz nenhuma operação na nossa pilha. A gente lê um parêntese, a gente faz outro push na nossa pilha, que foi um parêntese de abertura. Aí a gente lê os operandos e operadores, não faz nada. Aí a gente começa a ler delimitadores de fechamento. Sempre que a gente lê um delimitador de fechamento, a gente tem que verificar se o delimitador que está na pilha, que está no topo da pilha, é igual a ele. Se por acaso for diferente, por exemplo, eu estou lendo um parêntese e vou remover um parêntese da minha pilha. Se eu lesse um parêntese de fechamento e tivesse um colchete ou uma chave, aí aconteceria uma inversão entre os delimitadores e eu teria que gerar algum tipo de erro. Mas como o elemento do topo é um parêntese e o elemento que a gente está verificando é um parêntese de fechamento, a gente faz a remoção, a gente faz o pop na nossa pilha. Pronto. Aí a gente continua lendo operandos e operadores e a gente continua sem fazer nada, até ler outro delimitador. A gente lê esse delimitador aqui, esse colchete. A gente verifica, vê que também é um colchete que está no topo da nossa pilha, a gente faz outra remoção. E por fim a gente faz a leitura dessa chave e faz a remoção da chave. Quando a gente termina de percorrer a nossa expressão, se não gerou nenhum erro durante a leitura e ao fim da leitura da expressão a gente está com a pilha vazia, então quer dizer que é consistente sim, que o balanceamento de delimitadores está correto. Eu vou mostrar como a gente faz isso usando um algoritmo. A linguagem de programação utilizada para a resolução desse problema é a linguagem de programação Python. A gente vai precisar de uma classe nó para fazer justamente esse encadeamento, porque se a gente utilizasse um vetor, a gente teria uma quantidade limitada de operadores de abertura, de acúmulo de operadores de abertura na nossa pilha. Por exemplo, se eu criasse um vetor para armazenar esses delimitadores do tamanho 5, se eu abrisse 6 parênteses ou 6 delimitadores de abertura consecutivos, geraria um erro.
porque o nosso vetor suposto teria tamanho 5. Aí usando o encadeamento, a gente não cai nesse problema. A gente pode abrir quantos parênteses, quantos colchetes ou chaves a gente quiser. Aí a gente cria a nossa classe pilha. Geralmente a pilha ela tem essas operações de push, pop, top, que é a verificação do elemento que está no topo, e também verificação de pilha vazia. Mas nesse caso em específico a gente não precisa implementar essas funções. Aí aqui está a implementação da função push, que é a inserção de elementos. A gente vai criar uma função que tem que receber um elemento, né? Seja ele inteiro, seja ele string, booleano, ou qual for o tipo, e a gente faz aqui a remoção. Para fazer a remoção, a gente precisa fazer uma verificação no topo. No topo. Se por acaso o topo for vazio, a gente não pode fazer essa remoção porque a pilha está vazia. Então a gente retorna um erro de pilha vazia. E aqui está a parte da verificação. Para fazer a verificação, a gente cria uma instância de pilha para receber os valores da expressão. E é isso. Vamos lá. Aí aqui eu utilizei a estrutura de repetição while para percorrer a expressão. Essa parte aqui desses ifs e elifs é a parte que a gente faz a verificação quando a pilha está vazia. Pronto. Se a pilha estiver vazia e o tamanho da expressão for igual ao tamanho do índice do vetor, quer dizer que a gente percorreu todos os elementos, não teve inconsistência, inversão entre os delimitadores, e a pilha está vazia. Então, a expressão possui a quantidade correta de delimitadores. A gente retorna isso e finaliza a análise da nossa expressão. Aí aqui a gente faz um elif. Se por acaso não cair nessa condição e cair nessa condição, é porque faltam delimitadores de fechamento. Por quê? Porque a pilha não está vazia e a gente já percorreu toda a expressão. Aí a gente percorreu a expressão sobre o elemento da pilha, então faltam delimitadores de fechamento. E esse caso aqui é para quando a gente tem alguma inconsistência entre os delimitadores. Quando a gente tem algum delimitador que está onde não deveria estar. Por exemplo, eu abro um parêntese e antes de fechar esse parêntese eu tenho só uma chave de fechamento, não tem outra de abertura. Aí a gente gera uma inconsistência. Aqui é a parte das inserções. Se a gente está lendo um parêntese de abertura, a gente faz o push desse parêntese de abertura ou desse colchete ou da chave. E aqui está a parte da remoção. Na parte da remoção, como é que vai acontecer? Se a gente está lendo um delimitador de fechamento e a pilha e o dado da pilha, por exemplo, se eu estou lendo um parêntese de fechamento e o elemento que está no topo da minha pilha é um parêntese, é um delimitador de abertura equivalente, a gente dá o pop, a gente remove esse elemento. Mas se por acaso eu estou analisando um delimitador de fechamento e o elemento que está no topo da nossa pilha não é correspondente a esse delimitador de fechamento ou de abertura, então a gente gera uma inconsistência na verificação da nossa expressão. Então existe alguma inversão entre os delimitadores. E agora eu vou
eu vou mostrar para vocês aqui análise. Eu vou analisar a expressão que a gente viu na ilustração. Aqui, ó. Que a gente viu nessa ilustração, que é uma expressão válida. Pronto, a gente vai. Pronto. Correto. A expressão possui a quantidade correta de delimitadores. Aí vamos agora excluir essa chave. Excluindo essa chave vai faltar, é claro, um delimitador de fechamento. Aí tem que retornar esse erro. Então, pronto, faltam delimitadores de fechamento. Se por acaso eu coloco um parêntese aqui, aí vai gerar alguma inconsistência, né? Aí existe vai gerar alguma inconsistência, alguma inversão entre os delimitadores. Tá vendo? Existe alguma inversão entre os delimitadores. E por aí vai. E é assim que é feita a análise do balanceamento de delimitadores.